A partir de agora, passamos a apresentar o programa Cristo Vive, jornalismo na Santa Igreja. Olá, tudo bem? Então, nós da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis estamos aqui na sua emissora para, a partir de agora, levar até você, com muito carinho, o nosso programa Cristo Vive. Eu, Paulo Amparo, e o nosso diretor espiritual, jornalista, o Padre Paulo Henrique. Padre Paulo Henrique, olá, tudo bem com o senhor? Olá, Paulo Amparo, olá a todos os nossos amigos, Estamos aqui gripados, Mas com grande alegria partilhando a palavra de Deus em mais um dia do Senhor, em mais um domingo, mais uma vez ouvindo esse Cristo ressuscitado que vem ao nosso encontro e comunica a salvação, comunica a sua paz. Nós estamos já no começo da preparação para a festa de Pentecostes, o envio do Espírito Santo, que encerra esse tempo pascal, o mistério do Cristo ressuscitado. Nesse domingo, vemos Jesus já falando sobre o defensor, sobre o Espírito Santo que virá. Ele cumpre a sua palavra, Jesus vai cumprir a sua missão, vai subir aos céus e agora vai enviar o Espírito Santo, não nos deixará órfãos. E qual é a ação do Espírito Santo? Ele nos lembra o que Jesus disse e nos dá sabedoria, nos ilumina, fica claro, quando a gente tem uma intimidade com o Espírito Santo, o projeto de Deus em nossa vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui partilhando a palavra de Deus e convidando você a convidar esse Espírito Santo, Espírito de Deus, a inundar de iluminação a sua vida, para que você tenha sabedoria, discernimento, ciência e tome as decisões certas que precisam ser tomadas na sua vida. O Espírito nunca nos deixa órfãos, Nós temos Deus conosco e essa é a nossa alegria. É verdade, Padre, também é uma grande alegria nesse momento aqui no nosso programa nós podermos receber o nosso querido amigo, artista plástico Silvio Moraes, que tem inúmeros trabalhos, inúmeras obras espalhadas aqui pela nossa diocese, pela cidade, por outras cidades que compõem a nossa diocese, pelo estado, pelo país. E é com ele que nós vamos falar um pouquinho. Silvio Moraes, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, amigo. Bom dia, Padre Paulo Henrique, bom dia, Paulo Amparo, e também bom dia aos nossos queridos amigos ouvintes. É com um grande prazer que venho aqui falar um pouco do meu trabalho como artista plástico. Que legal, Silvio, bom dia, obrigado pelas palavras. Mas, Silvio, como nós dissemos, você tem obras espalhadas por vários locais, várias formas de obras, de artes, etc. Mas o Silvio Moraes, como que se deu, como que eu diria ali, como que é a sua formação, Silvio, para essas realidades tão belas que você desenvolve, Silvio? Bem, Padre Paulo Henrique e Paulo Amparo, eu comecei os meus trabalhos como artista plástico aos 12 anos de idade, onde eu ainda guardo alguns desenhos a partir dessa data, mas com 13 anos de idade eu me ingressei na Escola de Artes Oswaldo Verano, aqui em Anápolis. Tem uma história muito bonita, onde eu trabalhava em um escritório de contabilidade e nas minhas andanças pela cidade eu conheci a Escolinha de Artes Oswaldo Verano e ali eu me ingressei em 1987. Me inscrevi na escola e formei em 1989. E trabalhei nesse período até no ano 2000, de 87 ao ano 2000, eu trabalhei com todos os tipos de artes, desenvolvendo trabalhos de telas, desenhos. Eu fazia muito desenho em papel e tinta nanquim, porque o meu recurso era muito reduzido, não tinha recurso para comprar tintas. Então eu fazia desenhos em papel para participar dos concursos, exposições e também tenho ganhado muitos concursos e com desenhos, viu? Desenhos a lápis, desenho
a nanquim. Eu fui premiado várias vezes com essa técnica. E chegou ali no ano de 2001, eu consegui me ingressar na FAV, na Faculdade de Artes Visuais, em Goiânia. Então, eu sou formado pela Universidade Federal de Goiás em Artes Visuais. Com essa formação, eu tive a possibilidade de fazer uma pós-graduação em Porto Alegre. E essa oportunidade foi muito viável, porque eu já tinha desenvolvido várias obras para as igrejas, já tinha pintado muitas igrejas, e eu sempre tive essa vontade de me especializar em arte sacra. E veio essa oportunidade de estudar em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então eu fiz essa pós-graduação em espaço litúrgico e arte sacra. E anos depois, em 2007, eu me ingressei no curso de arquitetura e urbanismo aqui na Unievangélica, em Anápolis. Com isso, eu pude oferecer mais como arquiteto, como artista plástico, com essa especialização em espaço litúrgico, oferecer mais e melhor do meu trabalho, um trabalho mais digno para os espaços de igreja. Muito bem, Silvio, que legal. Então a gente ouve aí e vê que não foi do nada, né? Teve muita procura, teve conhecimento, teve o dom de Deus, teve a sua persistência, teve várias situações. Silvio, mas por falar em várias situações, eu queria que você explicasse aos amigos ouvintes que determinada vez nós falamos sobre uma obra sua na cidade de Jaraguá, paróquia Nossa Senhora da Penha. O que você poderia partilhar dessas realidades daquela belíssima paróquia ali na cidade de Jaraguá, Silvio? Falar da igreja Nossa Senhora da Penha de Jaraguá, para mim é muito importante, porque ela me traz muitas memórias. Memória principalmente do meu amigo Padre Aloísio, que eu conhecia quando ele era ainda seminarista, e eu também ainda morava com os meus pais. Ele gostava tanto do meu trabalho que ele falou que quando ele fosse padre, eu queria pintar a igreja dele. E isso aconteceu. Ele foi ordenado e virou pároco da igreja Nossa Senhora de Fátima, aqui em Anápolis, na Jaiara, e me convidou para fazer uma obra de arte lá. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz em relevo foi para ele, na igreja Nossa Senhora de Fátima. E depois ele foi transferido para a igreja Nossa Senhora da Penha, de Jaraguá. E ali também ele não me esqueceu. Ele me pediu para desenvolver aquele projeto, para ilustrar o painel do presbitério, e também pediu para fazer as obras da fachada da igreja e um painel que tem no teto, no forro central da igreja Nossa Senhora da Penha de Jaraguá. Então, essa igreja me traz muita memória, porque foi um trabalho que foi desenvolvido em relevo. Uma das primeiras igrejas que eu fiz trabalhos em relevos. Tive essa oportunidade de desenvolver graças a essa encomenda do Padre Aloísio. E você me recordando aí, Paulo Amparo, sobre a técnica. Essa igreja eu pintei na época em que eu estava estudando em Goiânia, fazendo faculdade. Então eu tive momentos difíceis, porque eu tinha que sair de Anápolis, ir para a faculdade em Goiânia, e sair de Goiânia e ir para Anápolis na hora do almoço, e
depois Jaraguá, Anápolis, Goiânia, fazendo esse triângulo. Então, para mim, assim, foi muito difícil na época. Mas também essa dificuldade é que também nos deixa memórias de saudades e de boas lembranças. E nessas andanças, nesse caminho, chegando até Jaraguá, de Goiânia para Jaraguá, eu avistei uma movimentação de terras muito lindas. E artista tem dessas coisas, né? Isso aí poderia virar tinta. Eu encostei, enchi 2 latas de tintas de terra vermelha e levei para Jaraguá. E cheguei lá, eu usei essas terras para fazer tintas e apliquei em todo o painel da parte interna da igreja. Ele foi pintado essa primeira demão com tons terrosos para valorizar essa terra maravilhosa que eu percebi, que eu encontrei na estrada. Então o artista tem dessas coisas de inventar, de querer fazer diferente e aproveitar o momento, né, de valorizar a obra utilizando a própria terra da cidade. Deixa muitas marcas, é muito marcante. Então eu achei muito interessante você recordar isso, porque realmente a obra é uma obra inesquecível. Hoje ela tem tons terrosos, tons queimados, justamente por causa desse uso dessa terra que ajudou a agregar mais valor àquela obra do presbitério da Igreja Nossa Senhora da Penha de Jaraguá, em Goiás. Estamos apresentando programa Cristo Vive. Que legal, Silvio. O artista sempre está atento a essas realidades, né? Tantas realidades. Mas, Silvio, imaginemos em uma determinada paróquia. Ali tem o conselho, geralmente não, né? Tem o padre, geralmente tem também um vigário, às vezes tem um diácono permanente ou transitório. E a comunidade que às vezes está querendo uma reforma da igreja, uma revitalização, uma outra situação, seja na parte interna ou na parte externa. Aí te chama para que vocês dialoguem e vejam alguma situação. Como que se dá esse processo ali, Silvio? Conselho, padre, vigário, a necessidade e o artista. O que você poderia partilhar dessas realidades, Silvio? Bom, primeiramente, reforçando que é sempre bom a igreja ter um conselho que ajuda o padre e orienta e ajuda a trocar ideias com relação à reforma e revitalização da igreja. Para mim, Padre Paulo Henrique, primeiro vem da escuta, né? Acho que o primeiro passo é ouvir o que o conselho tem a dizer, o que o padre tem a dizer, quais as vontades que a comunidade tem, qual o sonho que a comunidade tem para aquela paróquia, e ouvir as necessidades e o que eles pensam a respeito do que a igreja deles, o que tinha que acontecer com a igreja deles. Eu acho muito interessante ouvir. A comunidade reclama de certas coisas, o conselho vê também as necessidades de cada coisa, cada um tem uma visão, o padre tem suas vontades, e então a escuta é muito importante, primeiro. Agora, como a gente trabalha com criatividade, nossa formação é essa, então às vezes na hora do ouvir você já vai montando as soluções. Então quando você termina de ouvir, você já está com a solução pronta. Muitas vezes eu visito uma igreja e começo a ouvir as pessoas, né, o conselho, e eu vou montando cada fala, eu já vou criando uma resposta, e quando termina todos falarem, eu já tenho uma resposta, e uma resposta às vezes já correta.
E às vezes acontece também de eu não ter a resposta no momento, mas que isso vai amadurecendo e depois a resposta aparece. Mas a criatividade é interessante, porque muitas vezes eu faço uma visita inseguro e me perguntando, será que eu vou conseguir ajudar essa comunidade? Mas quando você depara com um problema, você começa a ter as soluções imediatamente. E o que acontece? As pessoas também gostam de ver um bom desenho representado. Cada ideia, um bom desenho, para que tudo fique compreensível. Então você faz um desenho bem feito, todos compreendem, porque é visual. Não é só conversa, é visual, é projeto, é fazer, mostrar e provar através do desenho que aquilo funciona. É bom compreender a linguagem de cada edifício, se é um edifício moderno, se é um edifício que precisa ser preservado, se é um edifício que não tem uma linguagem e que você precisa dar uma linguagem para ele. Então, tem vários caminhos para você dar uma boa solução. Mas o bom senso, o diálogo, é o melhor deles. É o mais abençoado, é o mais correto. É o bom senso. Bom senso das duas partes. Do artista, arquiteto que sabe ouvir e sabe abrir mão de si para poder servir o outro. Mas bom senso também da comunidade. É esperar e querer o melhor do arquiteto, do artista. Porque quem precisa fazer o melhor é o arquiteto, o artista. Porque quem cria é artista. E quem está preparado para isso, para fazer o diferente, é o arquiteto, é o artista. Porque senão vai ter um design comum, que não vai acrescentar em nada. Geralmente se copia algo que já está pronto. Se perde muito quando não há criatividade. Então, cada um no seu lugar. O arquiteto, o artista, ele precisa estar preparado para dar essa resposta, de trazer um visual novo, um design novo, uma novidade sempre buscando uma novidade. O sagrado está aí, é na criação. Então é o que a gente espera. Eu espero. E é aí que se tem uma boa resposta, uma resposta de qualidade. Que legal, Silvio, a escuta, realmente a escuta, como ela é importante. Mas Silvio, muito obrigado por partilhar essas realidades aos ouvintes do nosso programa. E nessa despedida sua, eu já queria que você desse uma palhinha do Sino de Trindade, que ele vai ser o tema para o nosso próximo programa. Silvio, muito obrigado, meu amigo. Eu que quero agradecer ao Padre Paulo Henrique e ao meu amigo Paulo Amparo por mais essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho de arte, de arquitetura. Eu gostaria de ilustrar melhor com a minha fala, mas eu sou mais especialista em representar visualmente. Mas eu espero que todos compreenderam um pouquinho da história e espero que com a minha fala tenha ilustrado um pouco do que é a beleza e da utilidade da arte nos espaços sagrados, nos espaços públicos, e dizer que todos estão convidados a ir até Trindade, conhecer o maior sino do mundo e ter contato lá com o sino e com a minha obra e saber que é uma obra puramente anapolina, é uma obra nossa, é uma obra minha, assim como o sino é brasileiro, a arte que está nele é anapolina. Eu quero agradecer a oportunidade de passar essas informações para vocês, porque eu também me sinto enriquecido com tudo que está acontecendo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Abraço para todos os ouvintes
e amigos desta rádio. Estamos apresentando programa Cristo Vive. O nosso muito obrigado ao artista napolino Silvio Moraes. Padre, na paróquia confiada ao senhor, o senhor tem belas obras lá feitas por ele, no seminário, no Parque Ipiranga, na entrada da cidade, os pontos cardeais, Praça dos Romeiros, inúmeras obras de artes. Mas como fica belo o ambiente, o local, por onde o artista plástico consegue ir, ter essa liberdade e deixar ali uma expressão bonita dessa beleza de Deus através das artes, Padre. Com certeza, Paulo, a beleza é um transcendental. Eleva o espírito, né? Faz com que facilmente você consiga sair de si e elevar a sua alma. Por isso, as igrejas bonitas, belas, facilitam muito a intimidade com Deus. A gente reza melhor em lugares que são mais bonitos, se concentra em Deus, né? Se torna mais claro, mais evidente, mais perceptível o sagrado, que não se expressa, né, simplesmente pelas palavras, mas o sentido da visão também é muito fundamental, inclusive para enxergar aquilo que é invisível. Então, por isso, tão importante as obras artísticas, as igrejas estarem bem ornadas, para que essa beleza nos leve a Deus também. É verdade, eu lembro que determinado tempo agora, eu estava de férias em Caldas, aí fui fazer uma visita no Santuário de Nossa Senhora de Salete, aí cheguei lá, o Silvio ouvindo, não lembro se eram músicas instrumentais ou eram músicas gregorianas, no som baixinho e fazendo aquele belíssimo painel que tem ali agora no Santuário de Nossa Senhora de Salete. Da mesma forma aqui na Igreja de São Cristóvão, né? Padre Oswaldo João de Souza, da mesma forma revitalizando ali. E também, por que não dizer, na belíssima capela do seminário. Então ele tem essa forma de agir, de ser, e realmente engrandece muito os ambientes. Isso é muito bom. Mas, Padre, já é tradicional na nossa diocese um encontro, uma formação que se dá o nome de atualização do clero. E nós tivemos essa semana essa atualização do clero. O senhor poderia partilhar um pouco de como que se deu, qual que foi o tema desenvolvido, se teve pregador, o local e o bem que isso promove para vocês, membros do clero da nossa diocese. Com certeza, Paulo. Sempre foi uma preocupação da igreja a formação do clero, e a formação permanente, não só no seminário, mas que depois também se continuasse essa formação, né, constante. Os padres precisam estar estudando, se atualizando, porque as coisas vão mudando, né? As realidades vão se dificultando muitas vezes, e as pessoas encontram nos sacerdotes as respostas que elas precisam. Isso é fundamental, essa paternidade espiritual exige a formação permanente. Então, a nossa diocese sempre tivemos os congressos teológicos, os momentos de formação e tudo, mas Dom Dilmo enfatizou muito, no breve tempo que ele passou aqui na diocese, a necessidade de uma semana de atualização do clero, onde se estuda uma temática e se aprofunda naqueles temas para exercer melhor o ministério, especialmente no âmbito do magistério, né, do ensino às pessoas. E então se criou nessa tradição, essa foi a 4ª atualização do clero, onde os padres se reúnem em decorrer de uma semana, de segunda a sexta, e vão estudar com a ajuda de um assessor determinada temática para ajudar melhor, né, as pessoas na sua relação com Deus. Esse ano o tema foi a iniciação à vida cristã, que é fundamental, tem sido bastante exigido. A gente sabe, né, as nossas comunidades estão cheias, mas cada dia chega gente nova e muitas dessas pessoas nunca fizeram uma experiência concreta com Jesus Cristo, não têm conhecimento da doutrina, dos ensinamentos do Senhor. Então é muito importante pensar quais são os caminhos de iniciação à vida cristã que cada comunidade tem, né, as primeiras portas que vão ajudar essa pessoa no acesso ao Senhor. Então, quem nos ajudou foi o padre Tiago Facchini, que é assessor da CNBB, na área da liturgia, e nos falou muito sobre do âmbito catequético, do âmbito da liturgia, da teologia, de como é importante, né, estar bem preparadas a catequese, uma nova metodologia, e também
no âmbito da liturgia, como por exemplo a liturgia da Santa Missa, a liturgia dos ritos batismais, como é importante ter maior clareza do que se celebra para celebrar melhor e para colher melhor os frutos de cada celebração. Então, por exemplo, uma das coisas, Paulo, que a gente precisa repensar na nossa diocese é justamente a preparação para o batismo. A gente sabe, infelizmente, muitas pessoas procuram as comunidades para batizar seus filhos, seus netos, mas não tem nenhum conhecimento nem sobre a importância do batismo, nem sobre a dignidade do batismo, que é qual é a diferença de uma pessoa batizada com uma pessoa que não é batizada, e por isso essa preparação deve ser mais bem feita. Infelizmente, né, as paróquias têm cursos, né, de uma tarde ou uma manhã, e essa preparação fica ainda muito aquém daquilo que é necessário. Então, a gente refletiu sobre como melhorar esses cursos, essas preparações, e fazer com que essa seja de fato uma porta em que as pessoas ingressem às comunidades a partir dessa experiência com Cristo durante essa preparação. A importância, né, de repensar modelos, conteúdos, metodologias, para que a graça de Deus fique mais acessível e as pessoas possam fazer essa experiência, né, visitando as comunidades. Então foi uma reflexão muito positiva, um clima também de convivência entre os padres. Muitas vezes a gente reúne só para retiros, para reuniões, né, tensas muitas vezes, e lá não, a gente teve tempo para sentar, para conversar, para partilhar os problemas, para ver que a dor do outro pode ser também a sua dor, e a dor partilhada, né, se torna muito mais fácil ser resolvida, e as alegrias também, comungar das alegrias do irmão. Então foi uma experiência muito cordial, muito próxima. Participou Dom Valdemar, Dom João ainda não, está se recuperando ainda, né, da cirurgia que fez na última semana. Dom Valdemar participou, e os padres da nossa diocese, também o Frei Almiro, o Frei Francis, o Frei Almiro que é conventual, o Frei Francis que é franciscano da Imaculada, também estava presente. Foi uma experiência muito válida, penso que vai ajudar muito as nossas comunidades. E depois, como Dom Valdemar falou, primeiro a reflexão, e depois vamos para as atitudes concretas, né, repensar esses modelos na nossa paróquia. Padre, o senhor falando aqui, eu imagino também, é lógico que como o senhor falou, essa atualização se faz sempre necessária, mas também nesse momento de convivência, que como o senhor bem disse, às vezes, digamos assim, vocês eram da mesma turma no seminário, foram a mesma turma da ordenação, e ali conversando, às vezes uma história, um fato engraçado, um fato que marcou, partilhando essas realidades, e de repente, né, entre ali vocês, olha, sobre aquilo que falou lá na questão do batismo, eu estou pensando em fazer na minha paróquia assim, aí um outro já dá uma melhorada, outro já faz uma correção fraterna, mas é nesse diálogo que se constrói a unidade, e quem ganha com isso é a comunidade, o povo de Deus. Com certeza, Paulo. Eu vejo, por exemplo, a preparação para o matrimônio, né, que agora foi extinguido em muitas paróquias, o curso de noivos, né, que era no final de semana, e agora se constituiu grupos, né, e esses grupos se reúnem nas casas e se reúnem 12 vezes, e como isso cria vínculo, como isso evolui a preparação. Porque depois, se o casal tem alguma dificuldade, tudo, ele já sabe qual é o outro casal da igreja que tem experiência, que conhece a palavra de Deus, né, que vai poder aconselhar, dirigir, ajudá-los. Então, isso é muito importante, e melhorando, né, e qualificando, se preparando melhor a cada dia para servir melhor, para que a oferta do Evangelho seja uma oferta cada vez mais acessível, que nada que negue a verdade de Cristo, mas que dialogue melhor com as necessidades desse tempo, né? E, por exemplo, pensando na correria das pessoas, né, as dificuldades, mas fazer algo bem feito para que isso produza frutos espirituais. Até só falando sobre isso, padre, era o que eu ia falar agora, porque quando eu estava na Pastoral Familiar Diocesana, foi na nossa época que teve essa mudança, essa transição com esse curso de formação para noivos com um período maior. E eu lembro, padre, que há algum tempo atrás existiam os cursos de noivos muito breve, às vezes de um mini final de semana, uma coisa tão importante que é um sacramento para a vida inteira. E ali, padre, quando, por exemplo, a gente tinha um casal de noivo que durante o curso desistiu do noivado, de se casar, etc., a gente saltava de alegria, porque
não ia dar certo aquele matrimônio. Aí depois já tem toda uma realidade, que já foi o vínculo do sacramento do matrimônio. A nossa diocese, graças a Deus, tem o tribunal eclesiástico, etc. Mas ele não foi criado para isso. Então, a igreja, padre, ela está aprimorando isso aí. Já teve essas realidades dos noivos. Agora, como o senhor falou, de uma situação tão séria que é a questão do batismo. E eu penso que logo terão outras. Porque os sacramentos são coisas muito sérias, padre. A igreja administra, mas é uma coisa que vem de Deus. Todo o respeito ainda é pouco. E a igreja tem que promover, padre, a formação, a qualificação da melhor maneira possível. Ela não pode ser uma grande incentivadora ao erro, ao não pensar, ao não refletir uma situação que é para o resto da vida. Com certeza, tem essa responsabilidade, né, Paulo? E vale a pena a gente sempre avaliar, como o Papa Francisco já pedia no primeiro documento dele, Evangelii Gaudium, sempre pensar e repensar as estruturas paroquiais, né? Pensar, olha, isso está dando certo, por que a gente faz isso? Como funciona isso? Né? Então essa reflexão pode ajudar muito, porque senão a gente acomoda. Não, sempre foi assim, a gente faz assim e assim. Não, tá sempre com esse olhar. E isso atende às necessidades. Claro, a gente vive numa sociedade cada vez mais pagã, né? Onde as pessoas têm cada vez menos referências. O mundo em que nós nascemos, né, os que estão nascendo hoje, nascem numa realidade, uma cultura muito menos cristã. Então a igreja tem que estar mais preparada para comunicar a fé, né, e o anúncio de Jesus Cristo em todos os meios e da melhor forma possível sempre. Até duas situações mais ou menos nessa área. Eu lembro que em determinada vez numa reunião, Dom João falava, padre, o atendimento do padre na paróquia é no horário comercial. Tudo bem, mas calma aí, o seu fiel no horário comercial não está trabalhando? Então como que ele vai ter acesso ao padre? Então o padre tem que rever os seus horários de atendimento na secretaria paroquial. Ponto. Antigamente, eles construíam a igreja, fazia aquele mutirão para fazer alicerce e tal. Hoje me marcou muito o padre William, que hoje está no Santuário de Santo Antônio, lá em Nerópolis, construiu aquela bela igreja. O que é que ele fez? Ele deu entrevista aqui no nosso programa. Contratou uma construtora. Eu tenho dinheiro para fazer a fundação, eu faço a fundação. Eu tenho dinheiro para erguer as paredes, eu contrato para fazer. Ou seja, contratou uma construtora com responsabilidades, etc. E assim a igreja está lá. Ou seja, padre, as coisas mudam, os tempos mudam e as pessoas têm que se adequar a essa realidade. Com certeza, com certeza. E a igreja precisa se adequar também a essa realidade, né? Os padres, um olhar atento. O mundo onde a gente foi formado, né, já é um mundo diferente do mundo de hoje. Está sempre procurando, né, dialogar melhor, porque a gente tem uma proposta para o mundo, e essa proposta é Jesus Cristo. É verdade. Padre, depois dessa bela realidade e fala aí da atualização do clero, agora nós vamos ouvir o seminarista Caio, do nosso Seminário Maior Diocesano, porque, amigo ouvinte, como vocês já sabem, já tem alguns programas que nós estamos falando desse grande arraiado seminário, que acontecerá na próxima sexta-feira, dia 30, e no próximo sábado, dia 31. E agora nós vamos pedir ao seminarista Caio, do nosso Seminário Maior Diocesano, que faça esse convite. Bom dia, grande amigo Caio. Grande Padre Paulo Henrique, caro Paulo Amparo, é um prazer estar participando com vocês aqui na rádio. Me chamo Caio, sou seminarista do 4º ano da configuração do Seminário Maior de Anápolis e hoje venho com um grande convite. Está chegando aí, se aproxima o nosso arraiá do seminário, o tradicional arraiá que já é esperado por muitos aí no decorrer do ano. E todos os anos nós trabalhamos aqui fortemente para que este evento seja realizado. E este ano não foi diferente. Trabalhamos e estamos aí, próximo à realização do evento. Semana que vem, próxima sexta-feira, dia 30 e sábado, dia 31, temos um encontro marcado neste evento, o tradicional arraiá do seminário. E como todos os anos, teremos a nossa parte social e também a nossa parte religiosa. Parte social com comidas típicas, shows ao vivo e muita coisa boa. Estarão conosco para animar a festa no dia 30, sexta-feira, a dupla Lucas e Eduardo, e no sábado, dia 31, a dupla Arthur e Isaac. E na parte religiosa, teremos na sexta missa presidida pelo nosso bispo coadjutor Dom Valdemar, e no sábado a missa será presidida pelo nosso reitor,
Padre Anevair. E queremos convidar você ouvinte, você, Padre Paulo Henrique, caro Paulo Amparo, para estarem conosco e juntos festejarmos a alegria nesta festa. Fica aí o nosso convite e sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário mais uma vez. Aguardamos todos aqui. Grande abraço. Muito bem, o nosso muito obrigado ao seminarista Caio. Padre, que beleza, já é tradição na nossa diocese esse arraiado seminário na próxima sexta e sábado, com as graças de Deus, várias pastorais, grupos, movimentos. Por que não dizer toda a diocese, né, as paróquias envolvidas com os nossos seminaristas lá, porque não deixa de ser um grande momento de júbilo, de confraternização entre os padres formadores, os seminaristas, os familiares dos seminaristas, o clero, tantas situações, padre, um momento que soma muito na fé da nossa diocese. Sim, uma festa que tem crescido muito e com a participação também dos vocacionados, que tem uma primeira experiência assim, com o seminário e com a importância do seminário para a diocese. São pessoas de várias comunidades que participam. Vale muito a pena, comida boa, o local bonito, agradável, uma festa muito boa para se participar. É verdade, e some lá com os nossos seminaristas na próxima sexta, no próximo sábado, colabore lá com eles, porque com certeza isso também ajuda na formação dos mesmos. Padre, estamos indo para o finalzinho do programa, esse quarto domingo de maio, mês de Nossa Senhora, mês das Mães, nós gripados, mas vida que segue. Qual que é o recadinho básico do senhor? Então a todos uma ótima semana, que a gente possa já começar, né, a novena do Divino Espírito Santo, a novena de Pentecostes. Na quinta-feira vamos começá-la. E nesse Espírito, clamando esse Espírito Santo que nos ilumina, que faz conhecer a verdade de Jesus Cristo, que nos dá sabedoria, discernimento, ciência para tomar as decisões certas na nossa vida. Nunca faça nada sozinho. Sempre conte com a graça de Deus, sempre conte com o Espírito Santo. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Programa Cristo Vive, um programa da Pastoral de Comunicação da Diocese de Anápolis. Com as graças de Deus, voltaremos na próxima semana. Você ouviu o programa Cristo Vive, o jornalismo na Santa Igreja.